Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Multiplicação de Pães e Peixes. O título da quarta-feira: Buscar primeiramente o seu reino e sua justiça. O versículo, Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco. O Senhor tem nos proporcionado ricamente todas as coisas para o nosso aprazimento, muito mais do que nós merecíamos. Somos-te gratos, amado Senhor, e principalmente por recebermos a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor. A tua palavra, Senhor, tem cada vez mais nos trazido tudo o que tu és, as tuas riquezas. Temos percebido e sentido em nossos corações o teu amor, temos sentido a manifestação do teu Espírito em nossas vidas. A tua palavra tem nos guiado. Muitas vezes ainda somos tão duros, tão incrédulos, desobedientes, e ainda assim o Senhor, cheio de amor, vem nos falar, nos encorajar, vem posicionar as coisas na nossa vida. Por isso, Senhor, hoje e para todo sempre, nós te rogamos, fala conosco, pois é o teu falar que nos santifica, é o teu falar que nos transforma, é a tua palavra que faz a obra dentro de nós e a obra fora de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela riqueza do teu cuidado para conosco e a riqueza da tua palavra dispensada para cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira: Buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. Então, veja, no capítulo 6 de João, vamos entrar agora no capítulo 6, o versículo 1 diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, irmãos, veja, é nesse versículo que na quarta-feira, nós entramos num tema muito importante. Eu vou aproveitar esse ponto, ler na página 29, o quarto parágrafo. Veja só. O mar representa um mundo corrompido por Satanás, onde a humanidade vive e procura obter seu sustento. Embora todos nós vivamos no mundo, a igreja não faz parte dele, porque ela é como um barco sobre as águas do mar. Isso significa que estamos no mundo, mas assim como Jesus, não pertencemos a ele. É interessante, irmãos, se nós remontarmos ao que acontece no Jardim do Éden. Ali você não vê uma menção de um mar, você vê o rio da água da vida, o rio da graça. Isso porque, irmãos, no Jardim do Éden, Deus, ele provia e proveu, né, tudo para a subsistência do homem. Então o homem não precisava se preocupar com a sua subsistência, apenas em cultivar e guardar o jardim. Essa era a missão que Deus havia dado a Adão. Agora, quando se fala em cultivar e guardar, não pense que era algo como hoje, a dificuldade que é o cultivo, a colheita, com pragas, enfim, não. Naquela época, irmãos, as coisas eram muito mais fáceis, antes da queda, eu digo. Não é? Então Deus havia no jardim cuidado de tudo. Agora, quando o homem ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher, e foram expulsos do jardim, e aí você vê a segunda queda com Caim matando Abel, o homem foi se distanciando cada vez mais da presença de Deus. Então, Caim, ele sai de onde os seus pais, a sua família morava, e ele vai para um lugar, e nesse lugar ele constrói o que nós podemos entender que é a primeira figura do mundo. Se você nota o registro de Gênesis 4, você vai ver que ali é a criação de uma cultura. Então havia cidade para proteção, eles começaram a confeccionar armas, havia instrumentos musicais para sua diversão,
havia o gado para subsistência, enfim. Porque o que o homem precisa dessas coisas para a sua sobrevivência. Então, antes, no jardim, Deus provia tudo. Deus era o provedor. Mas a partir do momento que o homem comeu da árvore do conhecimento do mal, se desconectou de Deus, aí veio a maldição sobre a terra. E aí o homem agora teria que tomar o seu sustento da terra com o suor do seu rosto. Então, tudo ficou mais difícil. E naquela época, na época de Jesus, né, nessa região, era uma região de deserto. Então imagina numa região, a própria terra, o próprio lugar onde Israel hoje se encontra, é uma região de deserto. Então a tecnologia israelense, ela avançou muito por causa da região para poder tirar dessa terra recursos para a sobrevivência. E isso, irmãos, é por causa do que acontece, o que nós vimos lá em Gênesis, quando o Senhor falou sobre os cardos, os abrolhos. Então, na época de Jesus, essa região da Galileia, onde ficava o Mar da Galileia, que também era conhecido como o Lago de Genezaré, ou como no versículo, o Mar de Tiberíades. Então essa região, irmãos, era uma região desértica e as cidades em torno desse mar, o principal sustento era a questão da pesca, era o mar. Por isso, irmãos, nós podemos entender esse mar como algo que hoje ainda prende muitas pessoas e muitos cristãos, que é o mundo da subsistência. Na Bíblia nós temos pelo menos 3 tipos, figuras do mundo, como o mundo do pecado, o mundo da idolatria e o mundo da subsistência. Então, desses 3, talvez você possa considerar o mundo da subsistência um mundo, entre aspas, mais leve, mais nobre, porque afinal de contas todos nós precisamos trabalhar para comer, precisamos da subsistência, não é? Mas esse é o problema, irmãos, porque o mundo da subsistência é um mundo hoje que mais usurpa o cristão. Usurpa o tempo, o coração, afasta o cristão de Deus. Eu já vi muitos casos de irmãos que eram firmes, coração para o Senhor, e aí o Senhor mesmo abençoou, tiveram uma situação financeira melhor, uma vida financeira melhor. Em muitos casos, irmãos, se afastaram do Senhor, só se preocupando com a subsistência, não se envolveram em pecado, nada com relação à idolatria, mas o coração é tomado. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo, no último capítulo, ele fala o seguinte sobre esse tema. Ele diz, a partir do versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora, o versículo 9 e o 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí o versículo 10 é o checkmate. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então tem problema você ser rico? Você querer uma situação melhor? Não tem. Mas é preciso entender, irmãos, o significado desses versículos. Se você tem o coração no Senhor, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, é outro versículo que nós vamos ler, o reino de Deus, a sua justiça, e aí o Senhor te abençoa, você trabalha, é algo justo, você consegue os seus ganhos porque o Senhor está te abençoando, tudo bem. O problema, irmãos, é quando passa da bênção do Senhor a busca pela riqueza, porque o coração já não ama tanto o Senhor, porque o coração aprendeu a amar as riquezas. No versículo 17, ainda 1 Timóteo 6, exorta aos ricos do presente século
que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, não é que Deus quer ver você sofrer, quer ver você pobre. Não, irmão. Isso é uma questão do seu coração. Porque se você perceber o que Deus está fazendo, Ele está proporcionando para você ricamente aquilo que é para o seu aprazimento. E muitas vezes, afastando você de ter uma vida ligada ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Porque é com o amor ao dinheiro, você percebeu? Não é o fato de você ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Mateus 6, a partir do versículo 18, o Senhor ele fala sobre esse tema. Eu vou ler esses versículos. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então veja, irmãos, onde está, aqui o princípio é esse, onde está o nosso coração? Porque o Senhor vai nos abençoar com relação à nossa subsistência, mas onde está o nosso coração? Buscando as coisas desse mundo, buscando melhorar a todo custo de vida, ou o nosso coração está em fazer a vontade do Senhor? O nosso coração cada vez mais está nos céus. No versículo 24, eu li até o 21, 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aqui riquezas é mamon. Então é algo que usurpa o nosso coração. O amor ao dinheiro é idolatria. Porque o Deus, entre aspas, das riquezas é mamon. Uma das formas de Satanás ganhar um cristão é fazendo se ajoelhar a mamon. Como ele quis fazer com que o Senhor se ajoelhasse para ele, o adorasse, e aí ele daria toda a glória desse mundo, os reinos. E a resposta do Senhor para Satanás foi: só a Deus adorarás. E hoje, para nós também, irmãos, o nosso Senhor não é mamon, Jesus é o nosso Senhor. Você percebe? Então tem que olhar, como é que está meu coração? E aí, aqui, a partir do versículo 25, entra uma outra parte. Porque até então, estava falando, olha, onde está o teu tesouro, está o teu coração, você precisa buscar o que é correto, buscar a Deus, servir ao Senhor. Mas aqui, agora, quando você toma essa decisão, aí entra um outro lado, que é a questão da ansiedade. E agora? O que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sustentar a minha família? E aí o Senhor, então, ele fala sobre isso também. Versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? E aí os 4 versículos que fecham esse trecho e esse capítulo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O gentio, lembre-se, é um povo sem pai. E aí o versículo diz: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós somos um povo com um pai.
E esse Pai sabe da nossa necessidade antes mesmo de nós sentirmos essa necessidade. Buscai, aqui é a chave, irmãos, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um exemplo, irmãos, sobre essa questão do Pai conhecer as necessidades, não é? E é lógico, a gente sabe isso, o problema é a gente sabe na teoria, mas na prática a gente ainda fica ansioso. Veja, por exemplo, no Jardim do Éden. Ali, como eu disse, irmãos, Deus era o provedor de todas as coisas. E ali no capítulo 2, veja como vão ocorrendo os fatos. Antes de Adão sentir a necessidade de um complemento, de uma companheira, de uma auxiliadora, isso ele sente no versículo 20, quando ele dá o nome aos animais, e aí para ele não se achou nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. Antes, no versículo 18, o Senhor já havia dito: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora veja, irmãos, como Deus age. Ele viu a necessidade, ele decidiu, mas primeiro ele tomou Adão e levou até no jardim e falou: agora você dá o nome a todos esses animais. E nesse processo, irmãos, é que Adão sentiu então a necessidade. Ele percebeu que nenhum desses animais podia ser a sua auxiliadora e percebeu essa necessidade. E aí, irmãos, Deus já havia percebido e Deus já estava resolvendo o problema. E muitas vezes nós somos ansiosos e não percebemos que Deus já detectou o problema, já está resolvendo o problema. Mas o que Ele quer? Ele quer que você avance, que você sirva. Por quê? Aí entra o versículo que nós lemos. Se você, imagine, por exemplo, o Senhor falando para Adão: olha, Adão, tem muito animal aqui, agora vai lá e você vai dar os nomes. E Adão vira para o Senhor e fala assim: não, Senhor, primeiro vamos resolver a questão da minha auxiliadora, depois eu vou. Na verdade, você percebe que Adão nem tinha ainda prestado atenção nisso. É assim que Deus faz, irmãos. É conforme nós vamos servindo, conforme nós vamos caminhando, que Deus ele vai nos mostrando as coisas, as necessidades, vai provendo essas necessidades. E esse versículo de Salmo 127, 2 é um versículo que mostra isso. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quer dizer, é uma questão de nós aprendermos a confiar e descansar no Senhor. Foi quando Adão dormiu, quando Adão então foi colocado num pesado sono, é que dali, da costela, saiu Eva, a auxiliadora. Quando ele acordou, estava pronto. A maneira de nós descansarmos, esse sono, esse aos seus Deus dá enquanto dormem, não é você chegar na sua casa, deitar e dormir e achar que amanhã vai estar tudo. Não. Isso, irmãos, é servir ao Senhor, é descansar no Senhor, confiando que Deus vai prover todas as coisas. Esse é o nosso passo de fé. Então nós avançamos, nós servimos ao Senhor buscando em primeiro lugar o seu reino. É a realidade desse versículo. E crendo que enquanto nós servimos no descanso, as demais coisas nos vão sendo acrescentadas. Por quê? Porque é o que Paulo disse a Timóteo: Deus, ele nos provê ricamente todas as coisas para o nosso aprazimento. Então o nosso coração, o centro, tem que ser Deus. Se o centro for as outras coisas, você vai estar na primeira parte do Salmo 127, 2. Você vai estar acordando de madrugada, dormindo tarde, comendo pão que penosamente granjeaste, mas não vai estar dormindo. Então o nosso coração tem que estar no centro, que é a vontade de Deus. Aí, irmãos, isso vai ser descanso para nós, confiando em Deus, que Ele vai prover as coisas que nós necessitamos. Que essa lição, irmãos, todos nós possamos
aprender, porque nós somos, o ser humano é ansioso. Mas qual é a resposta para a ansiedade? Paulo fala, nós apresentamos a nossa ansiedade, a nossa súplica diante do Senhor. E creia, se você está ansioso por algo, apresente diante do Senhor, leve em oração, crendo que na verdade Ele já sabe dessa sua necessidade e Ele já tem a resposta muito antes mesmo de você sentir, de você ter essa necessidade. Creia no Senhor, busque o Senhor e você vai perceber a mudança nas coisas da nossa vida, nas coisas ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.